Olá amigos e seguidores, clientes da Casa da Serra. Nesse vídeo vocês vão aprender como fazer esses pés. Essa estrutura de pé para mesas, normalmente mesas redondas e com vidro, porque para aparecer o design do pé, a estrutura, como foi formado. Esses pés já tem na internet de algumas formas e eu não vi assim em nenhum lugar, mostra as fotos com as encaixes, mas não... Eu mesmo tive dificuldade para montar, não achei nenhum vídeo que mostre montando. Montando, porque tem os encaixes, só que tem um jeito de você encaixar, senão não dá certo. Procurei fazer dessa forma, testei algumas vezes, vi as dificuldades e passarei aqui para vocês de uma maneira mais simples que eu acho possível para quem não tem alguns maquinários fazer corretamente e já sem passar por aquelas coisas que você faz e aí deu errado porque esqueceu de alguma coisa. Uma delas que eu prestei atenção é na medida. A largura tem que ser 3 vezes a espessura exata. Se tiver menos ou mais você não vai ter êxito. Menos você vai ter dificuldades em fazer os encaixes. Então, normalmente ela tem 3 pontos de apoio no chão e ela é encaixada de forma diferente. Essa aqui é mais complexa de fazer do que a outra dos pés quadrados, tá? Então, nesse aqui eu fiz arredondado aqui, como eu vi na internet. Só que da internet ele fez em tem 3 chanfros aqui. Tem uma parte reta, tem uma parte em 45 e outra em 45. Do lado de cá a mesma coisa. Aqui é redondo também. Só que aí eu fiz esse aqui e já fresei na tupia. Lembrando que esse vidro não é o ideal para ela. Era um vidro que eu tinha aí somente para embelezar o projeto. E é o ideal um vidro de pelo menos 10 milímetros, como eu falei no outro vídeo. E se você tiver condições de mandar fazer um 10, 15 milímetros bisotado, em volta ficaria muito mais bonito. A maneira mais simples de você fazer, como esse daqui. Esse aqui está reto, arredondado. Esse aqui está fresado. Só qual a dificuldade em você fazer fresado? A dificuldade está aqui, ó. O encaixe você tem que fazer acompanhando. Então, se você quer desafios, então tá aí, ó. É mais complexo de fazer. Mostrando aqui o protótipo. Eu tinha feito já um menor que esse. Mas o legal é que menor eu fiz a olho, na medida não me atentei a isso. Aí o que acontece? Eu fiz ele mais largo do que os 3 vezes a espessura. Aí eu dancei porque os buracos ficam maiores e não dá certo. Então tem que ser 3 e 15 milímetros aqui, 45 aqui, 18, 54 e assim por diante. Lembrando, esse protótipo aqui eu fiz em MDF, que não dá para fazer essa mesa porque é mole, tem que ser em madeira maciça. Você precisa ter exatidão nas medidas. Tá? Se você tiver uma de uma medida de outra, vai ser complexo de você fazer os encaixes. Aí entra, se você tiver uma desengrossadeira, você passa as madeirinhas lá numa mesma bitola, você vai ter êxito em fazer. Se não, você vai ter que galgar numa serra, lixar, aí a hora que você lixa, você tira da bitola, então você vai marcar peça por peça, você vai ter mais dor de cabeça em ter exatidão. Se os encaixes não ficarem justos, ela vai dar uma arreada. Nada que vai cair, mas não vai ficar legal, ela pode ficar tombando com um dos lados. Madeiras que você pode fazer esses pés. Assim como a outra peça, essa aqui ela é mais larga, mas pode fazer mais estreita. Do peso que você vai poder pôr em cima, isso vai depender da madeira que você estiver fazendo e da bitola da madeira. Então, essa aqui eu fiz em uma madeira de pinos. Vocês podem ver que tem um nó aqui, mas esse nó, onde ele está aqui, não vai ter muito problema. Mas se ele tivesse no meio, não daria certo. E esse pinus não é um pinus mole. Esse pinus, pra você ter uma ideia, era de uma proteção que tinha numa máquina aí, e é um pinus de uma espécie bem dura. Então é uma madeira boa para fazer. Aí eu escolhi os lugares melhores sem os nós e tem uma bela de uma resistência. Então ele tem em torno de
18, 19 milímetros. E eu fiz isso aqui que está com 50, fiz com 52 milímetros de largura. Então sempre 3 vezes a espessura, a bitola dela. Comprimento vai depender do tamanho, da altura que você tiver. Essas mesas normalmente são indicadas para mesa de centro, porque mesa de estar, a não ser que seja uma mesa grande, ela vai ocupar muito espaço, porque, para você ter uma ideia, essa daqui tem apenas 34 de altura e ela ocupa um espaço de 40 centímetros, tá? Então, proporcionalmente, aí eu não sei o tamanho que vai dar para uma mesa de centro. Madeira sempre, quanto mais dura, melhor. Madeira muito mole, corre o risco de quebrar, porque ela fica frágil. Os encaixes a fazer, uma é dessa forma, a outra dessa forma e a outra dessa forma. Você pode comprar essas madeiras já, se você não tem uma desengrossadeira, você pode comprar essas madeiras já umas tábuas aparelhadas. Você só vai cortar no comprimento. Dica, corta no comprimento, se já comprou aparelhada, escolhe as madeiras que estejam mais retas. Veja se a madeira está seca, porque se ela estiver úmida ela vai diminuir, vai ter problema, ou uma pode diminuir, a outra não, ela vai ficar folgada, então dá uma olhada nisso. Se você vai depois galgar, procure galgar com uns 3 milímetros maior, porque quando você tem uma tábua dessa forma, essa aqui não, porque eu já peguei as réguas dali, ó. Mas se você tem uma tábua e você cortou aqui, se ela estiver seca então, cortou aqui, ela entorta muito, então corta um pouco maior, coisa de no mínimo meio centímetro, e depois você regalga normalmente. Se você não tem a desempenadeira, tem algumas maneiras de acertar isso na esquadrejadeira, mas é um outro assunto. Você acertou direitinho, galgou, aí você precisa marcar as peças. Uma coisa que eu sugiro, eu nunca usei, sempre falo, nunca usei isso aqui em marcenaria. E estou usando muito, além das coisas do MDF, que precisa medir parafuso, coisa de meio milímetro, que é necessário. Onde você vai usar? Por que você vai usar nisso? O que acontece? Nessa peça, por exemplo, tá? Ela tem um buraco, a madeira precisa entrar por ela. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vocês vão ver que aqui entra meio justo e aqui entra mais folgado. Então o que você vai fazer? Quando você numerar as peças, procure pôr o número para cima e procure pôr a peça que vai entrar. Aí sim, depois você lixar as peças, elas não vão ficar, você tem que lixar se você vai dar acabamento. Elas não ficarão numa mesma bitola. Ou de repente você comprou a madeira pronta, você não olhou direitinho, ela pode ter uma ponta mais outra. Então dá uma olhada, procure colocar a parte que vai entrar, a parte mais fina. Não pode estar mais fina aqui, mais grossa aqui. O que acontece? Para ela entrar, você vai ter que alargar o buraco. Quando chegar aqui vai estar folgado, a mesa vai ficar toda capenga, não vai ficar legal. Então serve aqui e serve aqui também. Isso aqui te dá uma exatidão. Esse aqui é um de plástico da Starfair. Então você não precisa de um daqueles caríssimo que dá para comprar umas 50 mesas dessas daí. Você não precisa comprar um daquele, esse aqui resolve, tá? Marcenaria não precisa ser muito detalhe, mas só que com metro você não vai conseguir medir isso. Pega um esquadro de madeira, um pouco maior. Esse aqui não é legal para fazer isso, porque ela é muito pequena. Se a madeira tiver um desnível aqui, não vai ficar legal. Esse maior vai te dar essa possibilidade. Se precisar, prenda ele aqui em algum lugar, ou prenda as madeiras. Você vai fazer um risco com a espessura. Essas madeirinhas aqui estão com a mesma espessura. E você vai dividir exatamente o meio. Mais fácil de medir o meio é dessa forma. Encoste a madeira lá, em vez de ficar fazendo conta, põe aqui. Aqui deu 48,8. Então vai dar 24,4. Então, aí você marca o centro certinho, faça 2 riscos direto de cabo a rabo. Vou marcar nessas daqui para não estragar a outra que eu já fiz. Faça dessa forma e dá uma olhada. Perfeito? Lembrando que eu estou marcando as peças menores, porque eu não vou estragar a peça para fazer. Então seria mais ou menos isso aqui. Aí dá um jeito de prender aqui, você vai pegar, acertou, um risco direto, como eu estou fazendo aqui, ó.
melhor para riscar do que esse, nesse caso, porque essas madeiras maciças têm umas ondas. Esse aqui, a base é pequena, ela pode sair muito fora. Então, use esse aqui. Sempre pegue numa maior parte. Então, marcou todas as peças? Uma das peças você vai marcar como essa. Eu numero essa peça como 1. Então vai ser peça número 1, peça número 2 e peça número 3. Então na peça 1, eu preciso marcar o quadradinho onde eu vou fazer o encaixe. Tá? Aí a mesma coisa, pego aqui. Se ela tem 3 vezes o tamanho, ela seria mais ou menos o tamanho dessa daqui. Então tem 17 milímetros, eu vou marcar 17 milímetros aqui. E volto 17, segura aqui certinho e vejo se está correto. Ó, deu correto, beleza. Marca os 17, aí é só pôr a madeirinha e riscar. Então peça 1 desse jeito. Na peça 2, ela é basicamente quase igual a 3. E o que difere da 1? Ela tem uma entrada aqui, como a 3 tem. A única diferença da 3, ela tem aqui 1/3 da peça, seriam 17 a menos. Então você vai riscar, como você riscou a outra, e vai tirar os 17 milímetros daqui, você vai tirar. Ó. Tirou os 17 e vai daqui. Então marcaria, deixa eu marcar aqui a peça 3, essa daqui. Então menos uma espessura, seria aqui. Aqui os 17 e outros 17 aqui. Certo? E menos 17 aqui também. Então o que eu preciso tirar seria isso daqui. Vou tirar isso. Isso aqui não. Na peça 3, eu comi bola aqui e marquei errado. Deixa eu mudar aqui. 2, 3. Aqui depois fazer, eu já tenho acho que 400 vídeos e ainda fico meio acanhado. Acanhado não, é que estou pensando. É tanto detalhe que a gente fica meio confuso. Então vamos lá. E na peça 3, ela é praticamente igual a 1, só que tem a entrada. Então eu vou fazer, só encostar aqui no meio, 17 milímetros. Posso usar um pedaço da própria madeira. Põe 17 no lado, 17 do outro. Pessoal, tem que estar no meio. Estou marcando meia olho aqui, ó, mas vocês vão fazer, ó, e no olho eu já vi que aqui está maior que aqui, ó. Se eu medir vai estar. Mas para vocês aprenderem ainda, pode ser desse jeito. Mas tem que você precisa marcar certinho, tá? Faça um modelinho, alguma coisa. E ela vai entrar, como eu tenho já a 2 marcado, ela precisa ter, ou você põe exatamente no centro, põe o esquadro. Para isso eu tenho aqui, ó. Para isso eu tenho um esquadro aqui já, ó. Bacana, pequenininho. Você põe, veja se está no meio, 17 para um lado, 17 para o outro. Opa. Aqui é melhor usar metro, treino não dá certo aqui, viu? Eu sempre falo isso. Tem lugares, aí você travou, manda bala. É aqui que eu vou tirar. Rabisco aqui, que não é para tirar esse, não é para tirar esse. Aí fazer os encaixes. Como fazer esses encaixes? Esse aqui é o mais complicado de fazer, porque eu não consigo entrar aqui, por exemplo, com uma... Quem tem uma serra de fita, a serra de fita é legal para fazer esses encaixes. Quem tem também uma furadeira horizontal, legal para fazer. Tanto esse, melhor ainda esse que tem os frisos. Vocês vão ver que no canto aqui eu fiz com furação. Eu fiz um furo primeiro, outro furo. Depois eu fui na serra de fita e fiz. Então vai me facilitar.
Na furadeira de mão, você não consegue furar reto. Eu tenho uns gabaritinhos, umas coisas que eu fiz lá, que você consegue furar usando um gabarito. Você entra um pouquinho, olha lá, fazer furação de cavilhas, eu tenho lá desenvolvi um gabaritinho de 4 MDF que você consegue furar no esquadro. Você pode usar aquela dica. Numa furadeira horizontal, eu conseguiria fazer isso aqui. Numa vertical, eu consigo fazer, só que ela não é igual a horizontal, que prende muita madeira. Então, eu conseguiria entrar com alguns furos, porque o que acontece? Na tico-tico, a tico-tico anda de lado, não fica legal. A serra de fita, ela corta perfeito. Ela dá umas desviadas, porque a madeira, por exemplo, esse pinos, onde pega essas partes mais escuras, é mais dura, aí ela dá umas onduladas, mas é menos. Com a serra, ela corta muito mais, você vai ter mais vezes cortar. Só que numa serra de fita eu não consigo entrar aqui. Quem tem uma tico-tico de bancada, aí sim, mas ela tem que ter o eixo aqui grande, depende do tamanho que você vai fazer. Aí você consegue também cortar, porque você faz um furo, coloca a serrinha, liga e pá, vai. Quem tem uma furadeira horizontal é mais fácil fazer que essa, já sabe, não preciso dar dicas. Quem tem uma dessa daqui, melhor. Se você conseguir uma broca um pouquinho mais menor que essa, é melhor, porque essa aqui ela varia, ela mexe muito aqui, ó. Nesse caso aqui eu pus uma parada, o que eu fiz? Eu fiz a furação aqui, fiz a furação do outro lado e acertei. Com isso, eu já acertei, ela vai me dar a posição exata do meio, eu fazendo na furadeira, aqui e aqui. Eu ajustei aqui minha guia até acertar. Aquela que eu fiz com o friso, lembra que eu falei que eu fiz o furo primeiro? Eu fiz aqui, ó. Muito mais fácil. Eu reproduzi uma sobra da madeira, ó, exatamente o tamanho que ficou. Fresei também, ó. Vocês vão ver que está fresado. Aí eu cheguei aqui, marquei, vim aqui, ó. Aí eu faço a furação exato. Tá? Primeiro que eu estou explicando, tá? Dessa que tem o friso. Então eu fiz onde o friso iria ficar e fiz do lado de cá. Mesmo que você não vá fazer o friso, usa a furadeira. Por quê? Você fazendo os furos, mesmo que você não faça todos os furos como numa furadeira horizontal, porque aqui não vai dar muito certo, ela dá uma balançada, não fica legal, você vai ter facilidade na hora de você cortar com a tico-tico. Então eu vou fazer uns aqui, e vocês vão ver como é mais fácil. Pessoal, nunca esqueça disso. Protetor auricular. E o mais importante nessas máquinas, vocês vão olhar que eu estarei com a cabeça bem próxima. Quem tem cabelo grande, isso, homem, mulher, blusas longas, não use numa máquina. Se a máquina pegar o cabelo de uma pessoa, ou de repente isso daqui está um pouco aberto, tome cuidado com isso. Tome muito cuidado, é perigoso. Vou mostrar aqui a facilidade que é de fazer esses encaixes nessa máquina. Quem tem uma dessa aqui ou uma similar, aqui vocês vão... Quem acompanha, tem 9 vídeos dessa máquina aqui, vocês vão ver. Quer saber o detalhe, como eu fiz isso aqui, tem lá explicando direitinho. É uma playlist Serra de Fita Makita. Desde coisas que não tem no manual, eu explico lá como você ajustar, e dicas de como cortar melhor. Não esqueçam sempre óculos, EPI, isso aqui. Lembrando de novo, blusa nessa máquina também perigosa. Cabelos compridos, homem e mulher, é muito perigoso nessa máquina. A grande vantagem dessa máquina é que você tem, por exemplo, uma facilidade que ela corta no esquadro. Olha a bancada dela, se está no esquadro, e você consegue tirar, por exemplo, meio milímetro. Você quer encosta aqui no corpo da serra e vai. Quem já é acostumado a cortar, sabe que é fácil de fazer. Então, e ela corta muito mais peças com uma única serra, que a serra tem, acho que é 1,40 m, sei lá, por aí. Então, ela vai te dar muito mais facilidade de fazer isso. Porque não tem outra forma de fazer. Quem tem uma furadeira, como eu já mostrei, a furadeira faz os primeiros cortes e aqui é mais fácil de fazer. Esse aqui eu já tirei na tico-tico, não tem como fazer aqui. Vocês vão reparar que na minha bancada tem aqui uma plaquinha branca, fininha, de Eucatex, esse aqui acho que é um Eucatex ou MDF,
de 2,5 milímetros, eu preguei aqui, ó, 2 preguinhos aqui, porque eu vou seccioná-la toda, senão ela sai. Por que eu fiz isso? Porque existe um canal maior aqui, ó, que quando eu fiz essa peça eu entrei com ela errada e eu falei no vídeo. Então, e toda hora que eu coloco para lá e para cá, ponho outras serras, ela largou um pouco. Então, o que não é legal? Porque a peça que vem nela aqui, ó, ela tem um buraco grande também. Então, e ela é mais baixa. Então, eu prefiro cortar em cima disso. Porque essas peças, quando a gente corta aqui, ela solta lascas bem pequenas, e essas lascas caem, e antes de chegar, não tem proteção nenhuma, lá ela cai entre o rolamento e a serra, ela vai quebrar a serra, então não deixe cair. Se for cair, desliga a máquina, não tente voltar, e você vai ter o melhor uso da máquina. Grande vantagem dessa mesinha que eu fiz aqui, ó, uma mesa que eu uso com proteção, eu posso pregar uma peça, se eu fosse aqui direto não teria como fazer isso. E essa me dá essa vantagem, por exemplo, eu estou cortando peças pequenas, mas se eu posso cortar peças maiores, também tem essa facilidade. Esses cortes, por exemplo, aqui eu corto usando meu gabarito, só encosto. Olha que legal. Preciso tirar, eu tiro. Cavilha, cavilha. Quem não viu isso aqui, eu repito, tem um vídeo, eu mostro detalhado como eu fiz. E o que é mais legal aqui, ó, tiro isso daqui, encosto aqui, 45 graus desse lado, pro lado de cá, 45 graus para esse lado. Olhe lá que você vai ver como fazer legal isso. Nessas peças eu não tirarei, por exemplo, isso aqui, mas se eu fosse fazer a peça maior, eu tenho que tirar, tá? Por isso que eu fiz dessa forma, com cavilha. Outra coisa, você só vai conseguir cortar numa serra de bancada tico-tico aqui, ó, essa distância. Como essa peça ela tem perto de 60 centímetros, tem acho que 50 centímetros, 55, então ela dá. Porque essa aqui acho que é volante de 30, tá? 30 centímetros. Então se você não tiver, você não vai conseguir fazer. Então vou cortar essa daqui só para vocês terem uma ideia do que consegue fazer. Detalhe, essa peça, essa aqui, essa vai entrar dentro dessa. A número 1, essa 2 vai entrar aqui dentro. Se vocês repararem, fiz aqui menor. Por que eu fiz menor? Eu já fiz testes e é difícil você acertar. Então, somente depois que eu fizer essa, que essa encaixar, que ela vai entrar dentro dessa. Aí eu risco com ela no local e eu faço no local, tá? Porque assim como esse aqui também, vocês vão ver o porquê. Eu vou mostrar. Por isso que eu deixei essa para o final. Essas dicas é legal porque eu fiz 2 vezes e eu tive dificuldades. Mesmo com toda a minha experiência, mesmo galgando direitinho. Então é mais fácil, eu faço ela entrar primeiro aqui dentro, depois eu marco e faço. Mas já tem que ter uma máquina dessa. Se não tiver uma tico-tico, resolve, você consegue fazer de boa. Dica. Depois que você fez esse encaixe, encaixa aqui na 2, que vai ser encaixado dessa forma. Por isso tem que numerar. Esse aqui vai entrar aqui, ó. Você tem que fazer ele encaixar na 1. O 3 encaixa na 1. E aquilo que eu falei, antes de fazer os encaixes finais, procure colocar as peças. Aqui eu coloquei errado, é assim, ó. Aqui. Ela vai encaixar dessa forma, ela vai descer aqui, e isso aqui vai correr para lá que esconde essa parte. Então, por que eu falei para vocês numerarem, que eu já fiz o encaixe antes e não deu certo? Deixei maior aqui um pouco, aí risco aqui no local, na peça que vai, precisa marcar. Aí eu faço um risco aqui. Nesse caso, está certinho com o risco que eu tinha feito antes, mas às vezes dá errado. Então, por isso que eu faço, tenta fazer o teste primeiro numa peça, depois vai fazer. Aí eu faço o encaixe na hora aqui, ó. Aqui deu a diferença, ó. Vai testando ver se deu certo.
dá uma olhada onde é que tem que tirar e vai tirando até dar certo. Dicas de quem foi cortar na tico-tico. Já cortei aqui, eu tinha aqueles buracos lá e pá, vim aqui, eu uso essa peça aqui que ela entra aqui dentro. Tem um suporte que eu fiz aí, tem um vídeo que eu falo só sobre tico-ticos que eu mostro esse suporte, que eu vi lá do Adilson Pinheiro. Mas como eu não achei, vai esse aqui que é o meu gabarito de pôr, o primeiro gabarito que eu fiz de montar no squad. Encosta aqui, ó, e vai cortando devagarinho, pá. Serra, aqui vocês vão ver que tem uma serra gigantesca, porque essa serra é mais larga, e é uma da Style, e ela come bastante. Então, estava com uma serra menor aí, mas ela desvia muito disso aqui. Então não vou usar ela inteira, mas é o tamanho que tem. E quando você precisar desbastar, por exemplo, nessa parte aqui, ó, você pode usar, se ela estiver saindo muito fora do esquadro de lá, você pode usar a corrente dessa forma aqui, ó. Só dá uma olhada se está no esquadro, que às vezes ela corta um pouco. Assim, deixa sem os golpes, se você conseguir desbastar melhor. Para acertar esses cantos, quem não tem, vamos supor que você não tem uma serra de fita, como eu mostrei lá, você vai ter que acertar alguma coisa na mão, ou a tico-tico não está legal, se tiver uma morsa, você pode usar o auxílio de uma morsa. Eu tenho aqui uma morsa, essa morsa antiga da Schultz. Essa morsa aqui ela é bem legal, você dá uma olhada se está aqui, quando você põe a peça, se a peça segura no esquadro. Se você tiver que tirar um pouquinho, por exemplo, você pode alinhar aqui pelo risco, trava, e você pode usar uma lima, aí no caso, melhor é uma lima bastarda. Você vai fazer esse movimento até encostar nos dois ferros, não sai fora do esquadro. No esquadro aqui não tem jeito, você vai ter que usar uma peça. Vamos supor, essa aqui não vai caber, você aí vai tentar achar uma dessa aqui. Essa aqui é uma mursa, mas tem pequena assim, bastarda. E tenta desbastar aqui, ó. Se você está tendo dificuldade, porque essa madeira ela é resinosa, ela entope muito, então fica ruim de desbastar. Eu tive êxito aqui, ó. Peguei uma madeira, cola instantânea, tinha um retalho de lixa aí, de pano, que era da lixadeira de cinta. Passei cola, colei, não vai cortar com o riscador, com a tesoura, essas coisas. Você vai danificar o corte, pôs em cima de uma madeira e com a espátula, com o bico da espátula. Não é a espátula de passar cola, porque você estraga, essa espátula é para desbastar, tá? Cortei. Com essa daqui eu consegui ter êxito em prender. Então, com essa daqui eu encosto numa madeira, vamos pegar essa daqui, por exemplo, usar dessa forma aqui. Encosto aqui. Levo aqui, ó. Essa aqui eu consegui desbastar legal para fazer essa cava aqui. Se você não tem uma morsa, como essa, você pode usar no banco. Você pode desenvolver isso aqui. Prende com um grampinho. E você tem um apoio para desbastar com isso ou com esse daqui, dessa forma, no esquadro. Então são essas dicas que eu dou. Quem não tem as máquinas próprias, então fica a dica aí de como você desbastar melhor. Dica de como eu fiz essa daqui, ó. O encaixe, esses frisos aqui, ó. Basicamente, tudo que eu fiz na outra é mais ou menos aí. Vocês viram que na furação eu fiz os furos que batessem onde é isso aqui, ó. Esse dente, ou esse outro dente eu fiz na serra de fita, tá? Ou na tico-tico. E para acertá-lo, vamos supor que eu fiz esse não deu muito certo, como é que eu desbastei? Então, aqui, ó. Mostrar para vocês, eu deixei no esquadro, que eu já tenho a base aqui, ó. E o que eu fiz para desbastar? Eu não tenho uma lima redonda, eu não tinha aí. Um parafuso de 8 milímetros, mais ou menos, colei aqui, ó. Eu passei uma cola instantânea aqui, colei uma lixa com a minha furadeira
Coloquei aqui. Funciona muito legal também. Aí, venho aqui, ó, vejo o esquadro, olho o esquadro, travo a mão e... O parafuso tá meio ruim, cara. Eu pus aqui onde tem a rosca, não ficou muito legal não, mas eu uso bem no pé dela aqui, ficou legal. Aí eu consigo desbastar, foi quando eu consegui, algumas que eu não consegui furar direitinho, porque o pino ele tem aqueles veios lá desvia, então não fica legal. Aí eu consegui dessa forma. Faça testes aí até você conseguir a exatidão nisso. Tudo devidamente encaixado, nessas colocações todas aí você já vai pegar as manhas de como montar, que não é tão simples assim. Eu tive dificuldade porque eu não vi nenhum vídeo como montando esse aqui também. Esse é mais complicado do que aquele quadrado. Agora o mais importante, montar. Peça número 1, marquei para cima aqui. A peça número 2, que é essa, vi o lado de cima, eu vou encaixar dessa forma. Ele tem que ser desse jeito, porque o outro vai encaixar e vai vir para cá. Então o 2 tem que entrar dessa forma. Olha onde você pôs o lado de cima. Nesse caso eu coloquei aqui a peça 3, está aqui ao lado de cima, eu vou tombá-la para cá, então vai ser todo do lado de cima. Então ela vai entrar desse lado aqui. Só, ó, aqui. A 1 é fácil. 2 entra dessa forma. Aqui, entra aqui. Aí ela tem que vir aqui. Olha aí, ela está entrando na 2. Entrou, agora vai trazer para cá para fechar esse buraco. Bom pessoal, tá aí mais essa dica para você fazer tua arte. Dúvidas sobre esse tema, pode ser no grupo Marceneiros. Olhe sempre no link, na descrição do vídeo tem o link de onde eu ajudo pessoalmente. Comprar alguma máquina, não deixe de consultar a Casa das Serras. Pergunte lá no grupo, aí no grupo de máquinas ou em qualquer lugar, eu coloco vocês, alguém da Casa das Serras, para entrar em contato com você. Não compre sem consultar, tá legal? Dá essa força, nós te ajudamos, você ajude nós também a vender nosso peixe. Abraço a todos.